diz lá em Gênesis primeiro que Deus fez o céu. E no meu pensamento eu vejo o Senhor sentado, ali olhando os anjos cantando o Senhor, o Senhor, o Senhor é Deus. E Ele olha ali para aqueles anjos e dizem: será que eles têm escolha? Não. E o Senhor é um Deus que tudo sabe, tudo pode, tudo faz. E tem na minha imaginação que Ele falou: eu vou mudar essa história, porque eu sou Deus. E eu faço o passado, o presente, estou no futuro. Aleluia! E olha, ele fala assim: eu vou fazer outros seres. Foi ali, na ideia de justo, e fala: você vai ser separado, você vai para a terra, e pum, cai lá na terra. E ele fez o céu, e fez a terra, e a terra sem forma e vazia, pôs ali todos os animais, e falou: agora eu vou fazer alguém que seja maravilhoso. Aleluia! E ele vai ali, pega aquele pó, o pó da terra, e faz aquele homem. Fez aquele homem, mas o homem era ali duro, parado, é o meu pensamento. E ele dá um sopro. Aleluia, xerei, cantar a baixúria. Deu um sopro. E o homem abriu os olhos. E Deus nasce ali algum ser, um ser que tem vida e alma, um ser não igual, porque nunca vai existir alguém maravilhoso igualzinho o nosso Deus. Aleluia. Mas ele fez um homem semelhante a ele. Já pergunto eu: mas se ele tudo sabe, por que fez Lúcifer? Ele sabia desde a hora que teve essa ideia, mas ele falou assim, no meu pensamento, ele vira e fala assim: para este homem eu vou dar o direito de escolha. Ele vai ter alma, e vou colocar alguém no caminho dele, para que ele escolha livremente a mim. Os irmãos que quiserem acompanhar Isaías 45, 2 e 3. Hoje. Mas isso é pouco. E eu quero falar agora em nome de Jesus, no teu coração. Essa palavra veio hoje a mim, não entrei com essa palavra na igreja, não troquei a palavra que eu entrei na igreja foi essa. O Senhor deu essa palavra para mim e ficou. Ele não me deu o direito de entrar naquela porta e mudar o que ele tinha posto no meu pensamento, porque ele sabia que eu e mais uma pessoa estando aqui precisava dessa palavra. E ele diz a você e a mim, ele diz: eu irei adiante de ti. Oh, cheirei. Endireitei os seus caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele fala, ele te chama pelo teu nome. Ele não chama covarde, eu preciso de você, você precisa de mim. Ele não fala assim: oh, um porquinho, oh, pombinha, você precisa de mim. Ele te chama pelo nome, teu Cristo.
Se você tem um apelido, irmão, você repreende agora, porque a palavra do Senhor diz assim: porque eu te chamo pelo nome. E diante de ti ele fala, ele vai na frente e você caminhando atrás, e ele fala assim: eu vou endireitar os teus caminhos. Você que está pisando todo, você que está achando que o seu caminho é difícil, o Senhor está na sua frente. O irmão tinha que dizer assim: irmão, eu estou correndo atrás da bênção. Vai correr, irmão, até cansar. Vai correr até cansar. Porque a palavra do Senhor diz aqui que a bênção andará à tua frente. Você andará na frente da bênção e a bênção vai te perseguir. Oh, glória! Ele diz também: quebrarei os teus portões de bronze. Aquela porta que você vai entrar e não consegue, é o emprego, é a saúde. Aquela porta que você vai fazer, você quer um emprego novo, você quer alguma coisa do Senhor, Ele está dizendo aqui: eu vou quebrar aquela porta. Diz também que o inimigo, se colocar algemas, grilhões em você, ele vai quebrar. Aleluia! É esse Deus que nós amamos, meu Pai. Você tem problema? Qualquer um de nós temos. Satanás foi colocado ali pela minha cabeça, pela minha ideia, irmãos. Foi para dar a mim no passado, a decisão de eu entrar no caminho do mal, continuar, ou entrar no caminho do Senhor. Porque o diabo pode te dar uma camisa bonita, pois há muita gente que siga esse caminho. Ele pode te dar uma camisa linda, mas quando ele quiser pegar de volta, ele vai arrancar o botão, a camisa, a tua pele. E o Senhor te promete aqui, meu irmão, você que está aí, irmão, você que está aí, meu Pai. Estou lembrando do nome do Cleiton, porque não conheço outro apelido aqui na igreja. Se tiver, eu não sei. Já estou repreendendo em nome de Jesus, porque o Senhor chama ele, é pelo nome Cleiton. Se você está rindo, minha irmã, você pensa no que você fala, porque em Coríntios diz que a tua boca tem que ser uma boca santa. Aí Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele fez uma coisa maravilhosa que está escrito lá no livro de Apocalipse. Ele diz assim no livro de Apocalipse, capítulo 1. Você preste bem atenção no que eu estou falando. Deixa a coisa para novela para outro dia. Ou você quer vir aqui à frente e continuar essa palavra do Senhor? E a palavra do Senhor que eu deixo agora é esta, que está no capítulo 1, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: e aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos e séculos. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A obra do Senhor ela é perfeita. A Bíblia diz que Deus começou a obra dele com amor. E nós vamos falar essa noite de amor, de graça e de comunhão. Louvado seja Deus. Quem tem a chave tem autoridade. Amém? Jesus tem a chave, então ele tem autoridade. Ele é autoridade.
autoridade. Ele é a graça de Deus sobre a nossa vida. E se Ele tem a chave, Ele tem acesso. Louvado seja Deus. Ele é a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando Deus começa a fazer a sua obra, Ele faz com perfeição, porque Ele é perfeito. E no decorrer da sua obra nós vamos ver que o Senhor, Ele não falha, Ele não erra, porque nele há perfeição. Tanto a sua obra como Ele, tudo são perfeitos, porque Deus, Ele é verdade, Ele é perfeito. E aqui fala que Jesus falando que Ele tem a chave, ou seja, Ele tem acesso, Ele é autoridade. E eu quero falar dentro de 15 minutos aqui sobre a graça de Deus, sobre a nossa vida. A Bíblia relata que lá em Belém da Judéia, Ele nasceu. E colocaram o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Dá para nós entender isso nessa noite, meus amados? Deus está agora entronizado sobre a humanidade. Deus está dando ali uma chance. Deus está dando ali uma oportunidade para as pessoas alcançar a sua salvação. Porque Ele é perfeito. E Ele quer que todo mundo seja salvo. Então Ele envia o seu Filho amado. Ele envia sobre a humanidade a graça. A Bíblia diz no livro de Romanos que, estando nós ainda mortos em nossos pecados, em nossos delitos, Ele morreu em nosso favor. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E pela graça somos salvos. Pela graça de Deus nós alcançamos a salvação. Louvado seja Deus. Deus, Ele começa com amor, com graça, e Ele vai terminar na comunhão, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Louvado seja Deus. Eu quero falar algumas coisas sobre o que a graça nos traz, o que ela vai nos alcançar. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 40, fala a respeito dessa graça. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre o seu filho. A Bíblia nos relata, meus irmãos, que quando ele vai com seu pai e a sua mãe ali no templo, ele começa a mudar a mente dos anciões daquela época, dos doutorados da lei daquela época. A Bíblia diz que ele falava com sabedoria, ele falava com autoridade, de maneira que aqueles homens ficavam pasmados. Da onde saía tanta sabedoria e tanta graça? Eles não entendiam que quem estava ali naquele templo, naquele dia, era o próprio Senhor Deus. Aleluias. Eles não entendiam que a graça de Deus estava ali naquele lugar. E aí Jesus, ele vai crescendo em toda a sabedoria e em toda a graça, e ele vai fazendo ali uma obra que ninguém podia fazer, uma obra com perfeição. A Bíblia também relata que ele entra no templo e ele vê uma mulher ali encurvada e já havia 18 anos. E ele fala com ela: levanta-te e endireita-te. E imediatamente essa mulher se colocou de pé e começou a andar, porque a graça de Deus estava naquele lugar. Porque a graça de Deus era naquele lugar. Os anciões, os maiorais daquela época não percebiam, mas Deus estava presente ali naquele lugar. E Jesus, e a Bíblia diz aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13: a mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor, Paulo dizendo, e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. A graça de Deus era sobre a vida desse Paulo. Ela chega até a vida de Paulo, porque Paulo, ele tem um encontro com o Senhor. E quando Paulo começa a orar,
pedindo a Deus para tirar o espinho na carne dele. O próprio Senhor Jesus fala com Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus sobre a nossa vida, ela basta, porque a graça de Deus, ela nos fortalece para o trabalho, ela nos fortalece para nos dar continuidade naquilo que os próprios Senhor preparou para cada um de nós, que é a salvação da nossa alma, porque pela graça nós somos salvos. Louvado seja Deus. A graça de Deus, ela é fonte de poder para todos nós. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluias. Fortifica, meu amados, na graça que há em Cristo Jesus. Nessa graça que foi trazido aqui para nossas vidas, que foi entronizado aqui no nosso meio. Nós temos a graça de Deus. E a graça de Deus não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Ele veio aqui para salvar a nossa alma. Ele veio aqui para perdoar os nossos pecados. Nós somos salvos por causa dessa graça sobre a nossa vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. A obra de Deus, ela é com perfeição, meus amados. Deus não falha. 1 Coríntios, no capítulo, melhor dizendo, eu falei que a graça de Deus capacita para viver a vida cristã, porque a nossa glória é esta, estando do nosso conhecimento com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas com graça de Deus, temos vivendo no mundo e maiormente convosco. Louvado seja Deus. Nós não conseguiríamos viver neste mundo com o nosso próprio esforço. Nós não conseguiríamos ser salvos com a nossa própria atitude, porque nós somos bonzinhos, porque nós esforçamos. Nós não conseguiríamos viver dessa forma, mas nós vivemos por causa da graça de Deus. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor é maravilhoso. A graça de Deus, ela é prometida aos humildes. Os irmãos podem ver isso em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por um homem veio o pecado no mundo, mas por um outro homem veio a graça de Deus. Veio a salvação de Deus sobre a nossa vida. Deus, Ele dá continuidade naquilo que Ele começou. E eu creio, eu não sei se você está crendo nessa noite, mas eu creio que é com perfeição, porque Ele é perfeito. Aleluias. E o que Deus quer para mim e para você é algo maravilhoso. Ele vai concluir a sua obra um dia. Um dia Ele vai fazer aquilo que Ele começou. Ele vai terminar de fazer aquilo que Ele terminou. Amém? Louvado seja Deus. E nós vamos encontrar um dia com o Senhor nos ares. Atos, no capítulo 15, versículo 11, fala assim, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Romanos 3, 24. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação aos homens. Amém? Louvado seja Deus. Nós entendemos que Cristo, Ele teve aqui a sua obra na terra. Ele executou aqui o seu
ministrou ele com perfeição. Ele fez isso como ninguém, com quem tem autoridade, com quem tem sabedoria, como quem tem graça. Amém? Graça de Deus. Mas chegou um dia que ele foi pregado na cruz do Calvário. Eles pregaram ele na cruz do Calvário. Nem todos creram na graça de Deus. Nem todos receberam a graça de Deus na sua vida. Nem todos receberam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então eles pregaram ele no madeiro, colocaram ele ali, mas e antes dele ser morto, e antes dele ir embora, ele falou, e antes dele ser assunto aos céus, ele disse uma palavra: eu vou, porque ele é perfeito. Ele não ia deixar nós sozinhos. Ele falou: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Amém? Eu não vou deixar vocês órfãos. Aleluias. Louvado seja. Palavra do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, primeiramente. Amém. A palavra do Senhor fala aí no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, Amém, para que possa estar com vós até o fim dos tempos. Amém? Nós falamos aqui sobre o amor, sobre a graça. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo. O tema base desse nossa mensagem dessa noite está em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo também 13. Todo mundo sabe de cor que é a bênção apostólica, que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. Amém? Então eu quero falar essa noite sobre o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Amém? Para começar a falar sobre o Espírito Santo, eu tenho aqui que começar com uma pergunta: se você sabe o que é o Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Assim como nós temos o Espírito, Deus também tem um Espírito. Mas para que esse Espírito estivesse conosco hoje, foi preciso um ato de Jesus Cristo. Jesus disse que ele foi para o Pai e rogou o Pai para que enviasse. Acho isso interessante. Ele chegou, não foi uma ideia do Pai, foi uma ideia do Filho. Porque o Filho disse: eu vou para o Pai e eu não vou te deixar órfão. Jesus disse por conta própria: eu vou e não vou te deixar órfão. E ele disse: eu vou e rogarei ao Pai. Eu vou pedir permissão ao Pai para que Ele envie um Consolador, para que possa estar convosco todos os dias. Amém. Porque o Espírito Santo no Velho Testamento, ele agia de uma forma isolada, era só para alguns, privilégio para alguns. Mas no Novo Testamento, a partir desse ato de Jesus Cristo rogar a Deus, pedir ao Pai que enviasse o Consolador, e Jesus já sabia que a resposta de Deus seria sim. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus era amor, e Deus amava a humanidade. Ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém e esperai até que do alto sejais revestidos de poder. E quando ele chegou ao céu, imagina uma conversa entre Jesus e Deus. Jesus chega e começa a pedir a Deus para que enviasse o Espírito Santo. Alguém tem noção de por que demorou 10 dias para que o Espírito Santo descesse sobre a terra? Por que demorou 10 dias? Por que não foi no dia seguinte? Por que não foi dentro de 2 horas que Jesus tinha assunto ao céu? Mas foi depois de 10 dias. Foi porque houve uma conversa entre o Pai e o Filho para decidir se mandaria ou não. Mas Jesus, porque nenhuma palavra do Senhor cai por terra, aquela palavra que ele disse também não poderia cair por terra, porque Jesus não é mentiroso. E a promessa do Senhor tem que se cumprir, amém? Porque Ele é fiel e verdadeiro. E ele ficou 10 dias pedindo ao Pai: Senhor, manda. Senhor, manda lá, Senhor. Eles vão ficar órfãos lá, Senhor. Pai, tu sabes que sem o Espírito Santo eles não podem fazer nada. Tu sabes que no Velho Testamento eles não agiam assim. Eles blasfemavam, eles faziam coisas que não agradavam ao Senhor. Mas tenho certeza que se o Espírito do Senhor for até eles e revestir aqueles homens, eles vão conhecer o Senhor mais intimamente. E vão entender quem é o Senhor. Se hoje você sabe quem é o Senhor, foi porque Jesus rogou o Pai por você. Amém? O
o Espírito Santo, ele não é um fantasma. Quando nós falamos de Espírito, nós imaginamos um fantasma, não é mesmo? Sim ou não? Quando fala de Espírito. Quando fala de Espírito, você é um Espírito ruim, é um Espírito fantasminha. Aí nós imaginamos um fantasma. Mas o Espírito Santo não é um fantasma. Dentro de nós habita o corpo, alma e o Espírito. E o Pai também tem o seu Espírito. E Jesus pediu para que o Espírito de Deus viesse para fazer companhia ao nosso Espírito. Para que juntos nós possamos discernir o que é bom e o que é ruim. O que pode fazer e o que não pode. O que se deve fazer e o que se não deve. É assim que deve ser. O Espírito Santo, ele age na minha vida dessa forma. E age na sua vida também dessa forma. Já viu quando você vai fazer alguma coisa errada, que você leva a mão para fazer, a sua mente trabalha na mesma hora. Não faça isso. Você é um servo do Senhor. E você volta para trás e não faz. É porque o Espírito Santo de Deus está mais íntimo de você com o seu Espírito. Há uma comunhão entre os dois Espíritos. O seu Espírito e o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus, Jesus disse que enviaria para toda a humanidade. E por que toda a humanidade não sente o Espírito Santo como eu e você sente? Sabe me responder? Hein? Amém, irmãos? Sabe me responder? Tem um ato que acontece no futebol, eu acho muito engraçado e interessante. Quem joga futebol aqui sabe como é que funciona. Antes de entrar no campo, nós fazemos uma rodinha. E ali vai fazer uma reza. E eles começam rezando lá, e eles começam com o Pai Nosso. Começa com o Pai Nosso, depois tem Ave Maria, tem outros lá pedindo um monte de santo para rogar por ele. Depois, no final, todos os jogadores se unem no centro, todo mundo coloca a mão, não é assim, Janine? Coloca a mão, aí um por todos por um, aí primeiro eles falam o seguinte, olha, Espírito Santo, o que é, cara? Espírito Santo, descei sobre nós. Eles falam isso 3 vezes, mas eu fico pensando assim, será que eles sabem quem é o Espírito Santo para pedir que ele possa descer sobre eles? Não tem ideia. Eles não fazem nenhuma ideia do que é o Espírito Santo. E parece que aquilo é tão mecânico. E outro dia eu estava ouvindo, porque tinha um rapaz do meu lado orando o Pai Nosso, pastor. Ele estava assim, ó, Senhor, Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Que isso, gente? O cara está orando, seja feita a minha vontade. Ele nem sabe o que está falando. Eu comecei a rir do lado dele, continuei fazendo a minha oração lá, o pensamento com o Senhor. Ele disse, seja feita a minha vontade. Ele nem sabia o que se tratava. A humanidade não sabe o que se trata. A humanidade não tem uma ideia de quem é o Espírito Santo. Ele é seu amigo mais íntimo. Amém. Para você receber alguma coisa de Deus, para você ser cheio do Espírito, para você receber uma graça, primeiramente tem que passar por Ele. Não tem que pular etapa. Às vezes nós queremos ir direto a Deus, Pai, me abençoa, Deus, Senhor, me abençoa. Não é assim, irmão. Existe uma hierarquia. Quem está do seu lado, quem é seu companheiro, é o Espírito Santo. Ele que é seu companheiro. Amém? Amém. Eu gostaria de passar alguns versículos para você sobre o Espírito Santo. O primeiro fala que ele é nosso ajudador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Diz assim, olha, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Eu vou ler novamente, então eu estou na igreja muito dispersa. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Amém? Amém? Jesus falou para os discípulos que o ajudador viria e faria lembrar tudo aquilo que ele ensinou, porque ele rogaria a Deus. Ele vai vir em meu nome. Ele é igual a mim. Ele é igualzinho a mim. Ele
parecido demais comigo. E esse Espírito, irmãos, ele está do nosso lado. E aqui, como Jesus falou, ele é nosso ajudador. Está precisando de alguma coisa no seu dia a dia, irmão? É o Espírito Santo que te dá. Está precisando de um conforto? É Ele que te consola. O ajudador serve para isso. O ajudador serve para isso. Quando você tem um amigo, você está passando por dificuldade, eu vou procurar por onde está, que ele vai me ajudar nessa questão. Eu estou passando por dificuldade, eu preciso de uma ajuda. E quem é o nosso ajudador em primeiro lugar? É o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. E nós temos que ter Ele como ajudador, auxiliar, a primeira pessoa em que nós devemos dirigir a oração, dirigir a adoração. Você sabe por quê? Porque Ele é quem está mais perto. Ele é quem está mais perto. Quando você é batizado pelo Espírito Santo. Quando você recebe uma revelação, é pelo Espírito Santo. Quando você pula, salta de um pé só, é pelo Espírito Santo. A presença de Deus está aqui? Amém. A presença de Jesus está aqui? Amém. Mas o Espírito Santo, a presença dele está aqui? Não. Ele próprio está aqui. Não é a presença. É Ele. Ele saiu do céu e está aqui. Assim como Jesus saiu, veio, morreu, voltou e está à direita de Deus Pai, o Espírito Santo está aqui. Então Ele é nosso ajudador. Segunda coisa, Ele fala de coisas espirituais. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Leio novamente. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O crente, o verdadeiro cristão, ele conversa coisas espirituais. Amém ou não? Ele não conversa sobre a novela das 9. Misericórdia. Outro dia eu estava estudando um jornal esportivo, aí surgiu um assunto assim, hoje vai ter um apagão, porque é o último capítulo da novela, todo mundo vai assistir. E não é que deu um apagão mesmo? Aqui no Pará tem um apagão, no dia do último capítulo da novela. Eu parei para pensar, mas será que pode ser isso mesmo? Às vezes poderia ser porque o brasileiro é apaixonado por essa mentira. Eu nem sei o nome da novela. Mas é o assunto principal do dia. E o Espírito Santo e Deus e Jesus fica em segundo e terceiro plano. Eu tive uma experiência com o Senhor nesse final de semana muito gratificante para mim. Deus, Ele age da forma certa. Amém ou não? Amém. Tudo acontece na nossa vida porque é propósito de Deus. Amém? Amém, irmãos? É propósito de Deus. Esse final de semana, tem final de semana que eu fico esse final de semana inteiro sem uma viagem. Não aparece nada para mim. Mas eu tenho um serviço da prefeitura, então tudo bem. Mas se aparecer uma viagem, eu tenho. Quando foi esse final de semana, começou a ligar um após o outro. Mas leva em tal lugar, mas me leva em tal lugar. Eu dispensei algumas, passei umas para outras. Falei, Jesus, que tanta viagem apareceu. Aí eu falei assim, eu vou ficar só com duas. Vou ficar uma para Divinópolis, no Parque Exposição, e vou ficar uma para Leandro Ferreira, que é no dia de hoje. Aí quando foi à tarde, ontem à tarde, ligou uma irmã. Moisés, da paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Eu preciso que você me leve lá em Florestal, tem um culto lá, e eu não tenho a pessoa, tem que ser você. Você sempre leva a gente lá, eu tenho um trabalho na igreja hoje, mas Moisés, mas não tem condição para ir, eu não sei o nome de outra pessoa. E as pessoas que eu conheci também, eu não sabia se podia estar disponível. Eu falei para elas, não, eu vou lá. E eu peguei aquelas irmãs e levei para Florestal. Cheguei aqui, na operação Anel um pouco atrasado,
e eu escutei uma palavra, uma mensagem muito abençoada da irmã Thalita. Amém. Muito abençoada. Amém. Eu saí um pouco mais cedo, mas enquanto ela falou, eu estava aqui dentro, eu absorvi o que ela falou. E eu fui embora pensando naquela mensagem. Quando eu cheguei lá em Florestal, eu entrei para dentro da igreja para procurar o pessoal, que eu estava meio atrasado já. A irmã começa a profecia. E aquela profecia parece que falava comigo, Jesus, o Senhor está querendo dizer alguma coisa. Quando terminou a profecia, quando terminou, eu vi rápido. E quando eu cheguei no Pará, eu fui até o bairro Nossa Senhora de Fátima para pegar a turma que ia para Divinópolis, numa festa fantasia, lá no Parque de Exposição. Vocês não têm noção de como esses jovens estavam indo para o Parque de Exposição. Cada as fantasias que você cai o queixo. Tinha um lá que estava de toalha, de cueca, de toalha, e sem camisa e sabonete na mão. Falei, onde é que está o pudor desse povo? As moças, elas não podiam trocar de passo, elas andavam assim, ó. Se elas fizessem assim, ó, você via tudo. De misericórdia, eu saí do culto abençoado, eu não vim parar. E ficou ali, eu fiquei ali a noite inteira. Eu falei, eu vou dormir no carro, porque eu descanso, porque no outro dia de manhã eu tenho outra viagem. Quando eu entrei no carro para dormir, chego passando mal. E entrei no carro e ficou o tempo todo no carro. Eu não dormi. 1 minuto durante a noite inteira. Quando foi 5 horas da manhã, eu falei, vamos embora. Eu vim 5 horas da manhã, cheguei aqui, era 6h30, depois eu entreguei todo mundo. 7h30 eu tinha que estar lá em Jaguara para pegar outra turma para fazer para Leandro Ferreira. Fui para Leandro Ferreira, para Jaguara. Peguei o pessoal de Jaguara, quando eu cheguei lá em Leandro Ferreira, eu me deparei com outra abominação. Aproximadamente 13.000 pessoas visitando o túmulo de um homem. 13.000 pessoas. Eu fiquei de queixo caído. A poeira, irmão, depois se você quiser olhar meu carro lá, como é que está meu carro de poeira? Dessa altura, pastor. E ninguém reclamava da poeira, não. Não tinha ninguém com salto alto. Eles chutavam a poeira, mas eles não importavam. Eles queriam era adorar aquele homem. O túmulo daquele homem. Eu falei, Jesus, só quer me mostrar alguma coisa. Só quer me mostrar alguma coisa disso aqui. Aí eu comecei a meditar, irmãos, e ver como que o nosso trabalho às vezes está sendo escasso. Como que nós estamos deixando de fazer? O diabo está tramando, está fazendo, os jovens estão morrendo, estão se definhando, e nós, portadores da palavra, não passamos a palavra. Não falamos do amor de Deus. E vemos essa abominação, 13.000 pessoas. Hoje nós temos aqui aproximadamente, chutando, umas 70 pessoas. Tem? Mais ou menos? Mais ou menos 70 pessoas. Quantos membros nós temos, pastor? 105. E aderentes? Tudo. Visitante, tudo. Com aderentes? 104 pessoas, 57 de média, e hoje tem aproximadamente umas 70 pessoas. Todo mundo arrumadinho, físico bonitinho. Está fazendo calor, o pastor vai colocar ar-condicionado para nós aqui uns dias, pastor? Temos conforto. Nós temos conforto. Mas e aí? E a essência? Cadê ela? E a essência, o poder, é a adoração. E falar em língua estranha, e profetizar. Cadê os dons espirituais? Se o Espírito do Senhor está mais perto de nós do que mais perto deles. Eles falam sem saber o que está falando. Mas ainda assim estão lá. Quando eu saí de Leandro Ferreira, eles começaram a debulhar lá. Eles foram de Leandro Ferreira, de Jaguara até perto de Leandro Ferreira, 1 hora de viagem, levaram um cavalo de jeito nenhum. Gente, vocês do carro, esse não é um carro não. Eu doido para escutar um rádio, conversar com alguém, não podia. E ele estava lá. E gente, que devoção que esse povo tem, uma coisa tão errada. Nós temos tudo, irmãos. O Senhor falando, te tem poder, te tem autoridade. O Espírito Santo vai com você, eu vou para o Pai, eu vou enviar um Consolador.
Só você que não vê. O Espírito Santo, irmãos, Ele quer usar, Ele quer nos usar. Ele quer fazer de nós um vaso. Amém. Ele quer cuidar de nós. Mas nós não deixamos. Não deixamos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Limitamos o poder de Deus. Começamos a orar. Vamos começar a falar em línguas. Oh, peraí, isso é da carne. Peraí, eu estou orando muito alto. Tem que ter reverência. É devagarzinho. Irmãos, não limita o poder do Espírito Santo. Dá vontade de gritar, grita, pula, rola no chão. Faça aquilo que o seu coração está mandando. O Senhor quer que você seja livre. A Thalita cantou ele ontem. Nós somos livres. Livres para correr, livres para pular, livres para dançar, livres para agir a presença do Senhor. Nós somos livres. Quando canta o hino de pular, dá vontade de pular, os irmãos. E olha lá. Alguns ainda, os que levantam, tem uns que levantam. Ah, peraí, eu estou velho, tenho 40 anos. Nunca pode pular. Que isso, irmão? Dá conta assim. Dá conta assim. Joga um trago no seu pé para você ver. É uma luz. Ok, tá. Você pula. Pula. Olha o Senhor aí, irmão. Ah, deixa ela aí. Irmãos, leva as coisas de Deus mais a sério. Leva as coisas de Deus mais a sério. O Senhor quer nos encher. Amém. O Senhor quer nos encher de poder, de autoridade, de graça, irmão. O Senhor está todo momento, eu quero, filho. Receba aí, filho. Receba aí, o escudo não acaba. 3 pregadores uma noite só, misericórdia. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Quem dera se cada um de nós pregasse 1 hora aqui. E se todas as mensagens fossem cheias do poder de Deus, nós ficávamos aqui até meia-noite adorando o nome do Senhor. A ponto de chamar a polícia para nós, e quando a polícia chegar aqui, é para profetizar também. Recebe. Porque foi assim com Saul. Saul foi perseguir Davi, e Davi estava lá na escola de sacerdotes, lá no Samuel. Peraí, vou acabar com essa bagunça. Quando Saul chegou lá para pegar Davi, ele começou a profetizar. Porque o ambiente ali era de poder, de unção. O Espírito Santo estava ali, irmão. Aonde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Liberdade de adoração. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Quem sabe de cor? Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Quem sabe de cor? Ninguém. Lá fala assim, olha. Porque todos nós agora estamos selados pelo Espírito Santo da promessa. Você sabe o que é um selo? Sabe o que é um selo? É uma marca. Quando um proprietário de um gado, ele compra o gado, para ele não ter perigo de perder o gado, ele pega um ferro quente, queima o gado, esse aqui é meu. Se eu fosse queimar o meu gado, teria um M lá, Moisés. Beleza. O Espírito Santo, quando você recebe ele, ele chega para você e já... Você é meu, filho. Agora nós dois aqui juntos. Mas parece que a pessoa não quer. A pessoa não quer, o Espírito Santo vem cá. Não, agora não. Precisa ver o último episódio aqui do filme, da série. Agora não, Senhor. Depois, quem sabe outro dia. Adore o Senhor. O dia é hoje. A hora é agora. O Senhor vai te batizar com o Espírito Santo. O Senhor vai te batizar com o Espírito Santo. O Senhor vai te dar dons espirituais. Profetizar. Paulo disse o seguinte: é bom que tenha línguas dentro da casa do Senhor, mas é bom que esteja um intérprete. Cadê o intérprete da igreja apostólica? Levanta a mão aí, irmão. Você vai receber. Vamos aí, ali, recebe, irmão. Recebe o nome de Jesus. Dom da palavra, dom de fé, dom de curar. São dons espirituais que o Senhor nos deu. É para nós. É para nós. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória
agora, em nome de Jesus. E você vai adorar o Senhor no seu lugar aí. Olha do seu lado, o Espírito Santo está do seu lado. Eu quero fazer uma coisa aqui, desde quando eu cheguei eu pensei nisso. Vou tomar 2 minutos só do tempo, irmão. Eu noto que todo domingo, todo mundo senta no mesmo lugar. E isso me irrita tanto. Eu quero fazer o seguinte, olha. Você que está do lado de cá, passa para o lado de cá. E você que de cá, passa para lá. No meio do caminho, quando eu passar a transição aí, cumprimenta seu irmão. Faz a transição aí, em nome de Jesus. Não, vocês não, cara. Senhor, eu tô cheio dos meus bolsos. Vou passar. Você cumprimentar meu irmão, que às vezes você nem viu ele entrar dentro da igreja hoje. Amém? Irmão Danilo, é diferente sentar nesse lado? Diferente, não é? Veja bem, é diferente, Danilo? Estranho, né? Hein, Lisa? Esquisito? Michele, parece que a gente está lá no contrário, contramão. Não é assim? Irmãos, olha aí, nós temos que ter comunhão com o outro, nós temos que experimentar coisas novas. Assim como você não consegue largar o seu lugar, você não consegue tirar também dentro da sua vida aquelas coisas que te prendem. Larga aquilo, irmão. Não se apegue em nada. Seja livre. Você é livre. Eu vou sentar aqui hoje, eu vou sentar no chão hoje. Em nome de Jesus, você está aqui, ó. Você está aqui hoje. Vou adorar o Senhor. Amém, irmão. Glória a Deus. Seja livre. Você é livre. Vamos cantar em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos aqui, você vai adorar o Senhor. Pedir o Espírito Santo que venha te dar a unção sobre a sua vida. E essas 3 mensagens que foram pregadas aqui, o amor de Deus, pelo irmão Luiz, muito bem colocado, pelo Júlio, pela graça, e agora terminando pelo Espírito. Essas 3 pessoas é essencial na sua vida. É essencial. Se não fosse o Pai, você não estaria aqui. Se não fosse o Filho, muito menos. E se fosse o Espírito Santo, você estaria julgado no mundo agora. As 3 pessoas na sua vida é importante. Agora é esse momento. Pede ao Senhor a comunhão. Pede ao Senhor o batismo com o Espírito Santo, você que não é batizado. Se vier,